livre comércio entre os países que estão dentro aí dentro da União Europeia e dentro do Mercosul. Só que a França parece que não está muito feliz com essa história toda e a gente tem visto, né, começaram protestos hoje na cidade de Bruxelas contra a assinatura desse acordo, que pode acontecer na semana que vem, durante o encontro dos países do G20, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. O Brasil está fazendo pressão para que esse acordo seja assinado na semana que vem, mas parece que a França está ficando em maus lençóis. Tem países da União Europeia que não concordam com a França e que acham que um acordo entre a União Europeia e Mercosul seria um bom negócio. Então a França está ficando em maus lençóis com outros países. Tem outras histórias aí para a gente contar. O Brasil não está contente com a França, depois de um depoimento, né, de alguém das finanças lá da Danone, diretor financeiro, né, da Danone na França, que afirmou que não compraria mais soja brasileira por conta de desmatamento, que foi uma fala bem equivocada, inclusive, e depois tentou se ajustar. O Brasil falou que não foi isso, que não é isso. Então ficou feio, ficou em maus lençóis. E a França está em maus lençóis com outros países também. Inclusive, não vai para a COP29 no Azerbaijão por conta de um problema com o Azerbaijão. E aí a França fica em maus lençóis. Então o assunto de hoje é esse, você não pode perder. Vamos lá debater o agronegócio? Eu te faço o convite. E hoje o debate é entre nós de casa. Convido o seu Odenir Zancanaro, meu excelentíssimo pai, a participar desse debate para a gente conversar sobre isso. Seu Odenir, às vésperas aí dessa cúpula dos líderes do G20, na semana que vem, dias 18 e 19, no Rio de Janeiro, né? 622 parlamentares franceses estão pressionando a presidente da Comissão Europeia para não dar continuidade à assinatura desse acordo entre União Europeia e Mercosul, entre países aí do Mercosul, aqui da América do Sul. Essa pressão vem acontecendo, vem outras coisas acontecendo aí. A França, como eu já mencionei agora há pouco também, a Danone, né, aquela fala da Danone sobre... Parece que a França, e até você em outras falas aqui já demonstrou que a França ela tem um problema muito grande com o Brasil. E quando se trata de Mercosul e com o Brasil no meio, a gente está vendo um esforço muito grande de parlamentares franceses, de pessoas, né, do alto escalão da França, fazendo pressão contra a União Europeia para que não faça a assinatura desse acordo, que, segundo eles, não deve ser nada bom para a União Europeia. Mas a gente vai debater hoje por aqui que, na verdade, tem até países europeus que acham que pode ser até um benefício, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jossan. Obrigado pelo convite. Realmente a França é um país que gosta muito de confusão, né? A França hoje estaria querendo defender muito os produtores rurais de lá e prejudicando a própria população. Por quê? Porque se ela deixasse assinar o Mercosul com a União Europeia, esse acordo, haveria e chegaria assim lá na França produtos mais baratos, produtos brasileiros mais baratos, mais opções de compra a eles e simplesmente eles teriam assim, os produtores rurais da França teriam muito problema. Por quê? Porque eles não têm eficiência. Se eles forem eficientes como nós somos no Brasil, como nós somos, ou toda a América do Sul é eficiente, acho eu que eles teriam muito mais vantajosos. Eles lá na França, eles têm, as áreas rurais deles são menores e, em contrapartida, eles têm muitos subsídios em cima disso. E toda vez que se fala em produtor rural da França, eles querem mais e mais subsídio. Então é sobre isso que a gente vai debater hoje. Só para que o telespectador de casa possa entender um pouco melhor o que ia acontecer se esse acordo fosse assinado,
Se assinado e ratificado esse acordo, né, entre países da União Europeia e do Mercosul, a União Europeia ela deve zerar as tarifas que incidem sobre 92% das importações do bloco sul-americano em até 10 anos, ou seja, por um período de 10 anos devem ser zeradas as tarifas sobre 92% das importações. É um acordo de livre comércio, né? A mesma coisa como, por exemplo, os países do Mercosul têm livre comércio para tratar um com o outro. Bom, o Mercosul, em contrapartida, ele deve acabar com 72% das tarifas que incidem sobre produtos comprados do bloco europeu no mesmo período, 10 anos. Em 15 anos, esse percentual deve chegar a 91% quando se trata do Mercosul, né? Para o setor agrícola, que é o nosso interesse do debate de hoje aqui também, 81,8% do que a União Europeia importa do Mercosul terá tarifa zero. E a gente já até mencionou por aqui que a França, inclusive, né, compra produto. O Brasil também não é o maior exportador para a França, para produtos como soja, né, commodities como soja, milho, que são usados para alimentação de outros produtos, de animais, né, que viram outros produtos, no caso. Então, por exemplo, 81,8% do que a União Europeia importa do Mercosul terá tarifa zero em 10 anos. Pode ser um benefício para eles, né, quando se trata no setor agrícola. E nesse mesmo período, 67,4% do que o bloco sul-americano compra vai ficar sem tarifa. Ou seja, 67% do que a gente compra fica sem tarifa. Eles seriam zero tarifa em muito mais, uma porcentagem muito maior, né? 81,8% contra 67% que seria zerado deles para cá. Acontece que os agricultores, eles afirmam que com o bloco, que o acordo, né, com o bloco, que inclui Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, ele vai criar uma concorrência desleal. E aí que entra, seu Bianco, na minha opinião, coisas que a França acaba até se contradizendo. Porque se essa concorrência é desleal para os agricultores, como diz eles, e fabricantes de alimentos da União Europeia, já que permite grandes importações de produtos que não estão sujeitos à mesma regulamentação rigorosa que enfrentam na União Europeia, aí eu me pergunto também, a gente tem visto casos na Europa de gripe aviária, em muitos aviários lá, gripe aviária, e aí eu fui consultar alguém, um especialista na área, e eu conversei sobre isso, eu perguntei, será que não é uma possibilidade boa, será que não é uma coisa boa para o Brasil, enquanto lá na Europa eles estão sofrendo com casos de gripe aviária, ou seja, diminui a demanda de frango, será que não é uma oportunidade do Brasil entrar nesse comércio e ganhar mais dinheiro? Não é uma oportunidade que se cria? Mas aí eu acabei descobrindo que, na verdade, a França e a Europa, ela já está acostumada demais a lidar com casos como esses. Casos de gripe aviária lá acontecem e com muito mais frequência do que a gente imagina. E aí eu vejo eles cobrando tanto do Brasil, principalmente, e agora do Mercosul, que parece que é até algo que uma birra com o Brasil, e se o Brasil está junto no Mercosul, então a gente não vai assinar nada. Parece, na minha visão, é isso, né? Fazendo essas pesquisas todas. Então parece que eles se contradizem, já que o Brasil não tem casos como esse, não tem casos de febre aftosa, estamos nos liberando da vacina, nos libertando da vacina, porque a gente consegue controlar casos, enquanto lá dentro eles, casos e casos e casos e mais casos. É meio contraditório, né? Jossan, eles ficam, teoricamente, só querendo arrumar problema. Só para você ter também uma ideia, eles fazem algumas alegações assim que não tem cabimento, entendeu? Eles alegam que os nossos produtos aqui, ou seja, a carne nossa, ela é tratada com antibióticos que aceleram o crescimento das coisas. Isso aí é super fácil deles fazer um teste e ver se a carne tem antibióticos ou não.
Então, eles criam esses problemas, eles fazem mil e umas alegações simplesmente para desviar o assunto. É igual esse negócio da Danone, que disse que não ia comprar a soja brasileira. Tá bom, é 0,0 alguma coisa a soja que eles usavam. Isso aí simplesmente foi para denegrir nosso produto. Então, eles fazem essas alegações. O Brasil, o produtor brasileiro, ele seria beneficiado, vamos dizer, com exportação simplesmente só para a França. Em mais ou menos nós iríamos vender 99 mil toneladas de carne bovina, 180 mil toneladas de carne de aves e 180 mil toneladas de açúcar. Mais ou menos isso venderia só para a França. Porém, o mercado europeu é muito mais vantajoso. O que a França grita muito e reclama muito e ela é ineficiente? A Alemanha não é tão contra de assinar o acordo. Por quê? Porque a Alemanha vai nos vender produtos, eles são muito eficientes em o quê? Em automóveis. Eles vão nos vender esses produtos e nós vamos vender os produtos que nós somos eficientes. Por que a França não é tão eficiente igual a China e produz celulares e aquilo que nós queremos comprar? Nós não somos nada contra aquilo que a França quer produzir, porém, eles têm que nos dar qualidade. Você vai comprar um celular de quem? De quem tiver mais qualidade, aquilo que te atenda melhor. Eles têm tantas coisas, os carros deles, de repente, poderiam até fazer esse acordo. Só que eles pensam em coisas um pouco grandes, eles queriam vender uma frota de aviões ao nosso exército, eles querem, isso é bilhões de euros ou de dólares. Então, a França em si criou, contra o Brasil, criou um rancor, vivemos sempre meio brigando com a França. Eu acho que isso não é bom para nenhum dos países, porque a gente precisa vender produtos para eles e podemos também, não é que a gente precisa comprar deles, mas podemos também comprar produtos deles. Então, isso só depende de assinar esse acordo e que seja um acordo que, qual as vantagens que terão para brasileiros e para franceses ou para toda a Europa. A baixa de taxas muito altas de impostos. Os países irão arrecadar um pouquinho menos no imposto, porém, no andar, vamos falar assim, que no andar da carruagem se ganha mais. Quando você baixa o imposto, você incentiva a produção. Você joga mais produção em cima dos carros. Vamos dizer, a Alemanha vai baixar o imposto 5% nos carros, porém ela vai vender 10% a mais de carros para o Brasil. Isso vai criar empregos, vai criar emprego na venda, na montagem dos carros, na montagem em peças. Então, tudo isso são fatores que podem e devem ser levados em conta. Só para que a gente entenda melhor ainda o que você está falando, por exemplo, a França ela vê como um problema, né? Já a Alemanha, ela não vê como um problema esse acordo, já que, como você mesmo acabou de mencionar, e se ela quisesse produzir celulares, se ela quisesse usar, por exemplo, a Citroën, né, que é uma montadora francesa, por que não incentivar o comércio dos veículos para esses países aqui do Mercosul? O Libération, que é um jornal francês diário, ele explica que, um jornal francês, viu? Explicando que Berlim, na Alemanha, por exemplo, vê uma oportunidade de ouro nesse acordo entre União Europeia e Mercosul. A exportação de mais automóveis, por isso que seria uma grande oportunidade. E o que deixa os agricultores franceses mais enfurecidos é que alegam que acordos de comércio livre são um risco para o mundo agrícola na França, por empurrar preços para baixo e não pagar os agricultores. Vamos levar em consideração os preços de custo aqui no Brasil, quanto que o produtor brasileiro não tem que gastar, o quanto que o produtor é o que mais gasta com preservação no mundo. Então, são gastos que parece que a França não quer investir. Parece que, não, será que na minha cabeça, assim, parece que a gente sempre viu, né,
Europa, sempre à frente, eles já estão povoados há muitos anos a mais que nós somos um bebê comparado com a Europa, parece que a mentalidade deles não desenvolve, parece que continua com aquela pequena cabeça de antigamente, do pequeno produtor. Será que eles usam charrete por lá e não pode desenvolver, não pode ter um novo... fazer um investimento? Parece que é isso, né? Eles ficaram presos no tempo. Jossan, vou te dar um outro exemplo de que os produtores da França estão reclamando muito de 3, 4 fatores que eles queriam que o governo francês ainda ajudasse ele. Primeiro, eles reclamam que a preservação ambiental dele está muito grande. Sabe quanto que é? 3%. Eles têm, e nós aqui, 80%. Então, bom, na preservação ambiental, eles também querem subsídio no óleo diesel, certo? E o problema ambiental o maior deles, sabe o que é? Eles têm um problema eles têm o costume de quase todos os produtos agrícolas deles, eles irem para o supermercado e umas sacolinhas, vamos dizer, aquele isopor com o plástico por cima. Isso eles teriam aí, dentro de 2 ou 3 anos, de eliminar isso. E os produtores não querem isso. É igual nós aqui, nós estamos acostumados com a sacolinha do supermercado, né? Então, veja bem os problemas que eles alegam ter, que não tem nem cabimento. Em contrapartida, qualquer um produtor agropecuarista de lá, que tenha uma vaca, quando essa vaca nascer um bezerro, eles ganham 250 euros simplesmente pelo fato de que nasceu o bezerro, né? E eles têm mais e mais incentivos. Então, a França gasta muito dinheiro com esses incentivos. Agora, o governo francês poderia olhar para o outro lado, para o lado do consumidor. Se a carne produzida na França custa no supermercado 4 vezes mais do que a carne brasileira, o governo está prejudicando o consumidor. Então, veja que nós temos mais qualidade, que nós somos mais eficientes na produção, que nós produzimos mais e melhor. Então, eles que usem isso como um benefício para chegar até a população deles. E que parem e que não dêem muito valor a esses produtores rurais que já ganham os subsídios e ficam aí gritando, querendo fechar tudo que é rodovia lá e criando muito problema. Sobre esses protestos, dessa vez, já aconteceu em outra oportunidade, eles já protestaram com tratores nas rodovias, fechando rodovias. Dessa vez o protesto ele deve acontecer de outra maneira, eles afirmam que eles só querem chamar a atenção. E principalmente na próxima semana, quando acontece o encontro dos líderes do G20 no Rio de Janeiro, né, e com vários parlamentares, eles querem só fazer barulho. Dessa vez eles não vão ter fechamento de estrada. Só para entender o que já aconteceu, hoje cerca de 100 agricultores se reuniram perto da sede da União Europeia em Bruxelas, com um trator carregando uma faixa com os dizeres: pare a UE com o Mercosul, né? Esse acordo, pare, não levem à frente. E afirmando que esse acordo seria ruim para os agricultores. Os agricultores despejaram um esterco na cidade de Chamon, no leste do país. E isso tudo porque o Brasil tem pressionado, inclusive, né? O Brasil tem feito pressão para que esse acordo seja assinado. O Brasil quer que o acordo seja assinado até o final do mês, agora de novembro, enquanto ocupa a presidência, né, do G20, e enquanto a França está tentando convencer outros membros aí da União Europeia a formar um bloco menor que seja contra esse acordo. Será que eles vão conseguir formar isso aí? José, você está pegando um gancho que você falou que os protestos eles querem fazer um pouco diferente. Os produtores de lá estão muito arrependidos do protesto que teve aí há 2 anos atrás, um ano e pouco. Por quê? Porque a polícia matou um rapaz de 17 anos que estava nesse protesto, e aí isso pegou muito mal para todos os produtores rurais. Então, por isso que hoje eles alegam que eles só querem fazer um protesto pacífico, dizendo que não se pode assinar o tratado
no G20 agora, do Mercosul, eles estão mais, no nosso entender, mais pacíficos. Porém, no meu entender, eles não poderiam nem tentar fazer essa greve, porque isso só prejudica a própria agricultura deles lá. Eles têm tentado convencer de tudo quanto é jeito que é um problema da Europa, né? Tem até uma fala do Arnaud Rousseau, que é da a Federação dos Produtores Agrícolas da França. Ele falou a uma rádio francesa o seguinte: a gente vai estar em todas as regiões a partir de segunda-feira, essa próxima segunda-feira, por alguns dias para fazer com que a voz da França seja ouvida no momento do G20 Brasil. E esperamos que todos os países europeus se juntem a nós, porque o assunto não é um país, um assunto francês, é um assunto europeu. Mas parece que a França não está tendo essa adesão toda dos outros países da União Europeia, né? Eles não estão tendo. O que eles querem é que a voz deles seja ouvida, porém os demais países da Europa, eles são mais eficientes ou na produção agrícola deles, ou em alguns produtos que poderiam ser negociados com o Mercosul. Porque o Mercosul é Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, e mais a Venezuela, porém a Venezuela agora está suspensa. Isso são os países que criaram o Mercosul. Mas todos os países da América do Sul participam disso como sendo convidados. Qual a diferença desses países que criaram o Mercosul, que são associados, e desses convidados? Existe uma diferencinha no percentual de alíquotas aí. A alíquota era 10%, vamos dizer, para o Brasil vai ser 5% e para o outro país vai ser 6% ou 7%. Esses países têm só esse diferencial, porém, eles têm muita coisa que podem produzir, que podem mandar para toda a Europa. Isso beneficia o mercado que nós, América do Sul, se trata como países ainda subdesenvolvidos, então se beneficia, e no projeto mundial nós estaríamos também nos equiparando à América do Norte e à Europa com um ganho para a nossa população. É mais um medo, né? Uma nova guerra comercial que parece que é colocada aí em jogo, né? Por conta de tratados comerciais. Bom, para que a gente possa falar um pouquinho mais da Alemanha, desculpa, eu li a Alemanha aqui, para que a gente possa falar mais da França e por que é que ela tem estado em maus lençóis, a gente vai trazer um assunto também que está à tona, que é a COP29, né, que é o encontro das Nações Unidas aí em prol do clima. Deixa eu só falar o nome mais correto aqui para eu falar bem certinho. Cadê? Eu já até perdi aqui a COP29. Aqui, achei. É a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Pronto, é muito nome para lembrar. Mas ela está acontecendo agora no Azerbaijão e a França não vai enviar um representante. E isso está ligado, a gente já vai mudando para um outro assunto, isso está ligado a um território que foi conquistado pela França e que gerou muitas guerras, que é a Nova Caledônia. Só para que você de casa entenda, a gente tem um mapa para mostrar aí para vocês, para que vocês entendam aonde é a Nova Caledônia. Olha aí, a Nova Caledônia, ela fica lá do lado da Austrália. Ela não tem nada a ver, territorialmente falando, geograficamente, ela não tem nada a ver com a França. Ela está muito longe da França. Tem, acho que até um outro mapa que mostra melhor aonde está a França, para quem não consegue se localizar aí da geografia. Se a gente conseguir colocar aí, Paulo, deixa eu ver, esse mapa mesmo. Olha lá onde está a França, na Europa, e onde está a Nova Caledônia. São 14.500 quilômetros que separam um território de outro, mas é um território francês. A Nova Caledônia é um território que é francês, foi dominado pela França, ou seja, um território francês. Mas muitas guerras acontecem no local porque pessoas nativas de lá não concordam com esse domínio
que aconteceu a partir da França. E aí muitas guerras, olha, como a gente está vendo, assuntos como esse. Então, a gente vai entrar nesse assunto, vamos falar sobre França e Nova Caledônia, já que o Azerbaijão tem uma ligação com isso tudo, com essa guerra, com esse domínio a partir da França, desse território lá do outro lado do mundo, e a gente vai te explicar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, qual é a relação do Azerbaijão, a COP29 e a França nessa história toda. Então, seu Bianco, segura aí um pouquinho, dá tempo da gente tomar uma água e daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Você de casa não sai daí que o Agrodebate volta já. O Agrodebate está de volta. O assunto de hoje é a França em maus lençóis pelo mundo, né? Tem aí protestos que estão começando, que giram em torno de um acordo entre União Europeia e Mercosul e que estão gerando aí um impasse em relação à França com o resto do mundo. Parece que a França está se distanciando aí. E para a gente comprovar um pouquinho melhor, trazer um pouco mais de assunto sobre a França está arrumando problemas com outros países, mundo afora, a gente vai falar sobre a Nova Caledônia. Seu Bianco, pode chegar aqui comigo de novo? Eu vou trazer uma historinha aqui sobre a Nova Caledônia. A Nova Caledônia, ela tá... Pode colocar aí, Paulo, para a gente, por favor, o mapa. Aquele que mostra onde está a França. Ali, fica lá na região da Oceania, do lado da Austrália, lá. Mas vamos colocar o outro mapa. Olha aí, ó, a França lá na Europa e a Nova Caledônia lá do lado da Austrália. A Nova Caledônia ela está no sudoeste do Oceano Pacífico, ali, ó, 1.300 quilômetros da costa da Austrália. 1.300 quilômetros da costa da Austrália. O território compreende a ilha principal da Nova Caledônia e várias ilhas ali ao redor, ou seja, um arquipélago. O explorador britânico, teve um explorador britânico aí que não vem ao caso, que foi o primeiro europeu a pisar no local em 1774, mais de 2.000 anos depois do início desse povoamento desse arquipélago. Ou seja, quando o britânico chegou lá, já tinha gente morando lá. O cenário, que é bem montanhoso, da parte nordeste da ilha, ele lembra a Cook, sua terra natal, a Escócia, né? Por isso que leva o nome de Caledônia, e foi assim que a ilha ganhou o nome até hoje. Na época, seu Bianco, só para você entender, viviam na ilha cerca de 60 mil membros do povo, que é o povo originário de lá, o povo nativo de lá, os Kanak, a maior etnia do arquipélago. Ou seja, já tinham 60 mil pessoas que moravam por lá. De repente chegou a Inglaterra e com a chegada dos europeus, muitos deles acabaram sendo forçados a viver em reservas. Aí, nas décadas seguintes, marinheiros e missionários cristãos do Reino Unido e da França, e aí que entra a França na história, chegaram e se estabeleceram no local. Uma história que a gente até conhece bastante, né? Chegar no lugar e se apropriar. Em 1853, a França tomou posse formal da ilha. Então, desde 1853, a Nova Caledônia é um território francês, foi dominado pela França. Bom, e aí entra uma guerra, porque a França já informou que... Bom, essa imagem que você está vendo aqui do lado está ligada a conflitos que acontecem por lá, porque o povo originário de lá não aceita que um outro povo chegue, domine e fale, pronto, vocês são nossos e pronto. Eles são contra e já aconteceram guerras lá, brigas e muita coisa a respeito desse domínio francês dentro da Nova Caledônia. Acontece que a França, como está acontecendo a COP29, que está acontecendo lá no Azerbaijão, a França ela tem um problema com o Azerbaijão. A COP29, a Conferência das Nações Unidas, né, sobre as mudanças climáticas, ela tem um problema com o Azerbaijão porque esse movimento pró-independência que gerou guerras lá na Nova Caledônia,
ele também recebeu o apoio de um aliado que não era nem um pouco esperado, que é a ex-república soviética do Azerbaijão. Então, o Azerbaijão decidiu apoiar o povo nativo de lá, ou seja, contra a França. E aí a França se negou, inclusive a gente tem até um vídeo, vou ver se o Paulo consegue colocar aí também, da ministra da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher. Ela afirmou, esse vídeo aí que a gente está vendo aqui do lado, foi numa afirmação dela de hoje, afirmando que a França não vai fazer parte da COP29 lá no Azerbaijão, na cidade de Baku, no Azerbaijão, por conta de problemas que eles já conhecem, que são antigos, que deixam muito claro que é esse problema dessa guerra entre França e Azerbaijão, pelo Azerbaijão ter apoiado os nativos lá da Nova Caledônia. O que mostra, seu Bianco, mais uma vez, que a França ela não está interessada em resolver problemas climáticos, né? Como, por exemplo, porque se deixou levar por conta de um problema político deles para não fazer parte da COP29 em relação a problemas climáticos, cobram tanto do Brasil para que o Brasil seja um exemplo na preservação, que tem coisas que não podem fazer parte por exemplo, o nosso gado não pode ser de área que já foi desmatada. Quer dizer, então, que desde o ano zero antes de Cristo, aliás, ano zero a partir de Cristo, aí, ano 1, e assim vai, não se derrubou uma árvore por lá. Quer dizer que a França cobra de outros países que preservem e sejam ambientalmente favoráveis ao planeta Terra, mas na hora deles fazer a parte deles, eles não estão lá, né? Justan, eles não querem fazer o dever de casa deles, eles não querem fazer aquilo que nós brasileiros, que nós produtores rurais fizemos e fizemos bem feito. Nós temos as leis ambientais mais severas do mundo. Agora, então, nessa 29ª conferência, nós iríamos discutir esses problemas climáticos. Mas os problemas climáticos que o pessoal fala no mundo são só em virtude da agricultura, só o Brasil, só a Amazônia tem. Existe muito que a França produz, que polui o meio ambiente, então eles arrumaram essa desculpa. Nós brasileiros teríamos uma desculpa maior ainda. Como é que foi que o nosso presidente não pôde ir porque caiu e se machucou? Aí era só nós dizer que ninguém vai lá e pronto. E daí nós não temos obrigação nenhuma de preservação ou de mudança dessas mudanças climáticas. Tudo o que nós poluísse não precisava, nós não ficamos com obrigação nenhuma. Isso os Estados Unidos também fizeram quando o Trump era presidente, simplesmente ele saiu, não assinou o tratado lá que foi assinado, simplesmente ele rasgou o tratado. Então eles usam disso para simplesmente uma desculpa. Quanto à colonização da França nesse país, eu acho que eu acho que o pessoal, a França usou muito esse modus operandi em toda a vida dela, desde o Brasil também foi que eles também, entre aspas, exploraram. O que eles querem? Eles não querem independência. E aí, por quê? Porque eles usufruem de riquezas naturais de lá, eles usufruem eles têm benefícios sendo essa colônia deles. Nada mais justo que o povo nativo de lá crie sua independência e forme seu país e seja administrado por eles. Agora, está sendo administrado ou criando-se regras de um país com uma outra cultura que está, não sei quantos mil quilômetros que você falou aí, numa
uma distância... 15 mil quilômetros. 15 mil. Fica 15 mil quilômetros lá. Ah, bom, lá tem um chefe que é francês, mas é uma outra cultura, são outras coisas. Então, o que a França tem que fazer é parar de explorar esses nativos e deixar que eles mesmos se administrem. Ah, bom, se eles não tiverem capacidade para se administrar, eles vão ser um país que cada vez vai ficar no fundo do poço com sua população. Mas isso aí depende dos políticos lá locais e com a cultura local deles mesmos. Mas eu acho que a França não vai se interessar por isso, já que tem interesses geopolíticos e econômicos aí, viu? Já que ela é uma potência nuclear, com direito até a veto no Conselho de Segurança da ONU, e ela continua se vendo como uma potência global, viu? As suas forças armadas têm bases aéreas e navais lá na Nova Caledônia, que são de importância geopolítica. Além disso, os recursos naturais, olha bem, os recursos naturais do arquipélago são de grande importância econômica. Em 2021, 190 mil toneladas de níquel foram extraídas do território lá da Nova Caledônia, de acordo com estimativas dos Estados Unidos. No mundo, somente a Indonésia, as Filipinas e a Rússia, produziram mais do que isso. Ou seja, tem um interesse econômico, eles não vão não vão querer abrir mão disso, sendo que eles podem explorar aquela região, é muito mais fácil, né? E o movimento pró-independência da Nova Caledônia, ele também recebeu apoio, aliás, esse aqui eu já falei, né, do Azerbaijão. Mas o que eu queria falar é que a Nova Caledônia tem feito várias reivindicações, né, apoiadas por grande parte do povo deles, os Kanak, e as Nações Unidas também apoiaram essa demanda. E aí que reitera o que a gente está falando agora, a França está em maus lençóis pelo mundo afora. Parece que está lutando contra algo que vai contra... É só eles que enxergam, né? É o bem deles e para o mundo... Ou seja, está explorando o níquel lá da Nova Caledônia, que, convenhamos, não é uma área territorial deles, foi dominada por eles. O povo de lá não concorda com essa colonização francesa. E aí explora, enquanto cobra de países como o do Mercosul, como o Brasil, por políticas ambientalistas. Jossan, você falou aí também que eles são uma potência militar. Essa também é uma estratégia deles que, justamente por causa da localização dessa ilha, alguns países não vão querer brigar com a França em virtude que sabe que dali, a uma distância razoável, foguetes podem ser direcionados. Tem um apoio para abastecimento em caso de uma guerra. Tudo isso são fatores que deixam, vamos dizer, que são muito vantajosos quando se pensa numa briga, numa guerra. Alguém para entrar numa guerra contra a França, de repente ele pensa muito que aí, nessa ilha, eles têm um ponto de apoio, e daí fica muito ruim você guerrear com a França. Apesar de que hoje também não se pensa muito em guerras de grandes potências, né? Mas não é justo que o povo nativo da Nova Caledônia não tenha o direito de ser independente. Tá certo? E só complementando uma informação sobre a COP29 que você mencionou, né, e é importante a gente falar sobre isso, o nosso presidente ele não vai, porém o Alckmin já anunciou, entregou metas do Brasil sobre o clima e falou em cumprir compromissos com rigor. O Brasil, as metas do Brasil, só para que a gente possa entender e para afirmar melhor ainda, a França não vai para a COP29, não vai enviar nenhum representante, mas vai um representante da União Europeia, como se fosse representante francês. Mas a França já se mostrou que não está nem um pouco interessada em fazer parte dessa cúpula aí. Mas o Brasil prevê reduzir as emissões de gases entre 59% e 67% até 2035.
tornando como base os níveis de 2005. Marina Silva disse que essa meta é bem ambiciosa e pediu financiamento para ações climáticas, mas mostra que o Brasil está interessado e cada dia mais no meio ambiente. Agora parece que a todo tempo o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Não dá, né? Jussa, a França, preservando 3%, mesmo assim, ela tem subsídios em cima desse 3%. O Brasil, ou nós aqui do Centro-Oeste, nós do Mato Grosso, preservamos 80%, não temos nada de renda em cima disso. Agora, os governos brasileiros, o Alckmin e a Marina, né, que estão lá na 29ª conferência, estão dizendo lá que eles vão garantir desmate zero, pelo menos na Amazônia. Eles estão errados nisso também, porque não é. Se tem uma lei que diz que você pode desmatar 20%, desde que seja legalmente, você não pode tirar o direito daquele proprietário que veio para o Mato Grosso, seja ele sulista ou quem quer que seja, e ele tem o único dinheiro da vida dele, ele aplicou nos 100 hectares de terra aqui. Agora que ele tem um dinheirinho que ele pode desmatar 20 hectares, ele estaria proibido em virtude ou em cima de uma lei ou de uma vantagem que é a vantagem climática. Tá bom, então que esses países desenvolvidos paguem para esse produtor que tem esses 20 hectares, que tem o direito de desmatar esses 20 hectares, que paguem, porque essa mata dele, ela está transformando o gás ruim em gás bom. O que é isso? Um carro. Quando você compra um carro, esse carro vai ter uma vida útil e isso ele vai colocar de carbono no ar tantas toneladas. Se eu tenho uma mata, se um produtor matogrossense tem 20% de uma área que pode e que dará esse benefício dessa troca de gás bom pelo ruim, eu acho que ele teria que ser beneficiado. Isso deveria ser assegurado aos produtores brasileiros. Eu só queria também emendar um pouquinho para você, quando a gente falou da França, né, que depende da qualidade e da competitividade, eu vou te fazer uma pergunta para você. Se você for comprar entre um carro que seja um Mercedes, que é alemão, e um Peugeot 208, que é francês, eu aposto com você que você vai comprar um Mercedes. Por quê? Qualidade. Simplesmente isso. Daí a França não tem qualidade e fica reclamando com o mundo, dizendo que eles são perseguidos. E afirmam que o alimento não estaria de acordo com as regras deles. Acontece que o que parece é que são muito protecionistas, né? E muito falso protecionistas, né? Usam de outros argumentos, mas na verdade eles não estão se protegendo de jeito nenhum. Se os carros deles não são os melhores e se eles não são exemplo, eles não estão se protegendo, aliás, só estão se protegendo dos preços altos, mas não estão pensando mesmo na população de lá, né? Vamos continuar esse debate já, vamos fazer um breve intervalo comercial, a gente continua falando isso, e vamos emendar também créditos de carbono, que é uma discussão que está em alta, e que parece que é mais vantagem, né? Pelo menos para o produtor, e a gente já discutiu aqui, junto com a Daiane e etc., que é uma vantagem para o produtor, para países em desenvolvimento, já que países como a França, como é que eles vão vender crédito de carbono? Tem área preservada para vender esse crédito? Vamos continuar esse debate já. O Agrodebate faz uma breve pausa e volta daqui a pouquinho. O Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta, está de volta e o assunto de hoje é a França em maus lençóis com o resto do mundo. Isso porque está prevista aí para a semana que vem, já começou hoje, inclusive, como nós já mencionamos no programa de hoje,
protestos de agricultores, né, que afirmam que a assinatura de um acordo entre a União Europeia e Mercosul não beneficiaria os países da União Europeia, mas parece que os próprios países da União Europeia, exceção da França, discordam com isso, já que a Alemanha, por exemplo, parece que vê vantagem na assinatura desse acordo, que deve acontecer na semana que vem, entre os dias 18 e 19, no encontro dos líderes do G20, que deve acontecer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí a França parece que fica em maus lençóis, parece que ela fica cobrando, e isso é ruim para a União Europeia, mas parece que a União Europeia não pensa dessa maneira e outros países estão ficando com o pé atrás com a França. Então, a gente continua esse debate mostrando que a França, na verdade, muitas vezes ela só quer o que interessa a ela, né? E aí a Ferro e Fogo tenta mostrar que para o resto do mundo os interesses dela tem o mesmo valor, mas parece que não é assim que funciona, não. Convido de volta aqui seu Bianco, seu Odenir, para participar desse debate. E no bloco anterior nós falamos, e vamos conseguir pincelar bem rapidinho, já que a gente tem só mais 8 minutinhos de debate aí, vamos falar um pouquinho sobre créditos de carbono, já que é outra coisa, né, que o Brasil tem e de sobra. Nós somos um país em desenvolvimento, né? O que eu não acho muito correto falar, porque eu acho que o Brasil é um país desenvolvido, mas tudo bem. A venda de créditos de carbono, ela se torna uma vantagem. No bloco anterior você falou, seu Bianco, que por que eles não estão precisando comprar crédito de carbono, né? Porque eles não têm área preservada para emitir dióxido de aliás, desculpa a minha ignorância no assunto, mas emitir os gases aí, enfim, necessários para comprar esses créditos, que eu acho que é dióxido de carbono, né? Mas enfim. Aí países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil, acaba vendendo isso. E se nós nos negássemos a vender? Fala, não, peraí, então a gente não vai vender. Vocês é que se virem para gerar o que vocês precisam. E aí o que é que eles iam ter que fazer? Derrubar as indústrias, as casas, as regiões que já estão construídas para plantar árvore para gerar o que seria necessário. Mas para eles é muito mais barato comprar o crédito de carbono. E é aí que eu acho que o Brasil deveria colocar um preço alto. Eu não sei como é que funciona essa precificação desses créditos de carbono, mas os países já não têm tudo isso preservado. Fala, poxa, Brasil, então me dê o crédito vocês não podem desmatar a Amazônia, porque senão vocês vão nos matar, vocês vão matar o mundo todo. Mas então por que eles não fazem? Eu acho que então a gente tem que colocar preço no nosso produto, você não concorda, seu Bianco? Concordo plenamente, José. E nós não queremos muita coisa. Esse crédito de carbono, se o mundo pagasse para quem tem área verde, para quem tem mata, pagasse o mínimo dos mínimos, automaticamente não haveria desmate mais na Amazônia ou no Mato Grosso, ou no norte do Brasil. Por quê? Porque, veja bem, você tem o mesmo exemplo que nós tínhamos, tem 100 hectares, nós vamos desmatar 20, e desses 20 nós vamos ter uma despesa monstra para transformar, eu não falo desmatar, para transformar em área de mata, transformar em área agricultável, certo? Isso tem despesa com trator, tem despesa com enleiramento, tem despesa com plantio de coisas. Se nos pagássemos, e você, José, se você tivesse essa terra, após feito tudo isso que você vai investir um bom dinheiro, você poderia arrendar essa terra. Quanto é que se ganha para arrendar hoje uma terra muito produtiva depois de uns 7 a 8 anos? Em 7 a 8 anos você não ganharia nada, porém, depois disso você ganharia quanto? 10 sacas de soja por hectare. Se o mundo nos pagasse 2, 3, 4 sacas de soja por hectare para manter essa área mesmo em mata,
Sem que houvesse essa transformação de derrubada para você transformar em área produtiva, se fosse mantida, simplesmente pagaria para você manter ela lá, que daí geraria esse carbono. Perdemos o seu Bianco aí. Eu acho que, não sei se é um problema de bateria, talvez, dele, né? Eu acho que talvez seja isso, mas se alguém puder ajudá-lo. Mas é um discurso muito interessante, já que se eles não podem nos trazer de volta esse crédito, que eles deem um jeito, então, né? Que eles paguem essa conta. O brasileiro está pagando por essa conta. E no final das contas, parece que eles não estão nem um pouco interessados, né? Seu Bianco, conseguiu voltar aí? Pode concluir o seu raciocínio. Isso. E daí também, veja bem, o que é que polui mais o mundo, vamos dizer, que nós com as máquinas estaria limpando esse ar? O que polui mais são carros, são veículos. Isso poderia ser dizer de onde que pode vir o dinheiro para se pagar, para se pagar esse produtor rural, essa pessoa que tem isso. Quando você for vender um carro, esse carro tem uma vida útil, seja lá 10, 20 ou 30 anos. Vai se saber quanto que de gás ruim ele joga na atmosfera. Automaticamente, e se coloca em cima do valor desse carro, esse valor que poderia ser passado a esse produtor rural, a esse proprietário rural. Agora, quando a BRF aqui em Itapurá mesmo fez um projeto que seria, junto com países da Europa, que seria para esse crédito de carbono, manteve-se a BRF, investiu muito alto. Quando venceu-se os 10 anos, que foram lá na Europa, provaram para eles que se venceu os 10 anos, que a Europa teria que pagar alguma coisa, a gente fala que eles teriam que assinar o cheque, eles vazaram fora. É a mesma coisa que os Estados Unidos no Acordo de Paris, né? Bom, foi assinado um acordo que a emissão de gases das indústrias dos Estados Unidos, quando chegasse no ano, não lembro que ano lá, eles iriam começar e mudar todos os filtros deles. Quando chegou, o Trump viu que era muita despesa para a indústria dele, ele falou, vou sair do Tratado de Paris e pronto, saiu. E daí? Então falta uma voz forte do Brasil dizendo, nós preservamos, nós temos direito, nós temos o ar bom, se vocês não nos pagarem, vai bem nesse pensamento que você falou, vocês peguem, derrubem a casa de vocês, plantem árvores, tirem o asfalto que vocês têm, a rua que vocês andam, plantem árvores para que haja esse crédito de carbono. Parece que a conta sempre fica para nós, né? Sempre, justamente por conta de uma falta de voz, né? Eu acho que o grande problema é esse, falta a voz, né? Porque a gente está servindo de burro de carga, né? Parece que o tempo todo a gente está ali, eles estão com o chicote falando, vai, faz isso. Parece que a gente é escravizado. Falta de pulso firme. Só que também você não pode ir numa convenção dessas e dizer que você não vai fazer nada, não vai, porque aí todo mundo vai se postar contra você. Nós vamos lá na conferência e dissemos, nós podemos fazer, porém, vocês que têm dinheiro, paguem para isso. É simples. É só, nós gostamos de dinheiro como vocês gostam também. Tá certo. Seu Bianco, eu acho que o debate de hoje foi muito bom, conversamos sobre vários assuntos aí, mas para tentar mostrar para o nosso telespectador que a França não é tudo isso. Eu acho que serve até de exemplo para na hora de nós, por exemplo, escolhermos locais para se divertir, para lazer, para nossas férias. Muita gente quer ir tirar uma foto na Torre Eiffel, né? Mas a França trata a gente muito mal. Eu faria um boicote. Eu acho que quando uma pessoa pensar, poxa, eu vou lá tirar uma foto na Torre Eiffel, escolhe outro destino aí. Coloca a França no livro negro. Eu sou anti-francês. Pronto. Vai explorar o Brasil. Tem tanto lugar aqui no Brasil para ser explorado.
a Danone lá que ela fez, que depois ela disse que não disse. Por quê? Porque houve a reação do consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro disse: não vamos consumir os produtos da Danone. Pronto. Medo, né? Foi a voz, essa voz aí que você estava falando. Acho que o debate de hoje foi muito bom. Agradeço sua participação. Espero tê-lo outras vezes por aqui. Sempre que você me convidar, estaremos aqui. Obrigado pelo convite. Combinado. Até uma próxima oportunidade, então. A você que está ligado no AgroPlus, muito obrigado. E também aqui, né, em todas as redes sociais, aí, obrigado. Você que está ligado no AgroDebate, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais programa, não perca, o debate não para por aqui. É o AgroDebate de segunda a sexta na sua tela. Uma boa noite e até amanhã.